O Paraná sempre teve como marca diversos conflitos em seu espaço agrário. Esses conflitos derivam das formas de uso, ocupação e apropriação da terra. A expulsão de povos originários de suas terras deriva da apropriação concentrada da terra e da expansão da agricultura capitalista. A essa situação, os camponeses têm respondido por meio de diversas lutas e formas de resistência. Nesse vídeo, buscaremos abordar alguns dos principais conflitos no espaço agrário do Paraná e como as formas de resistência da atualidade têm enfrentado esse modelo estrutural e problemático no campo paranaense. A Guerra do Contestado colocou em oposição duas formas diferentes de vivência. De um lado, os camponeses que tinham uma religiosidade, uma relação harmoniosa com a natureza e uma dinâmica de trabalho comunitário. Esses camponeses não tinham a propriedade, embora tivessem a posse da terra e já habitassem há muito tempo. De outro lado, a empresa Lumber, com a sua lógica capitalista de trabalho, sua milícia e a força do Estado. Embora a história contada oficialmente retrate o contestado como uma disputa por território entre Paraná e Santa Catarina, essa foi uma parte muito pequena do que realmente estava em jogo. E essa é uma das razões pela qual o conflito, embora tenha acabado oficialmente em 1916, perdura até hoje nas formas de relação com a terra entre os diferentes atores, os caboclos e o Estado. Para entendermos melhor, voltamos ao início do século XX, onde, a partir de um discurso de ocupar um vazio demográfico, a República fornece à Brazil Railway Company a concessão para abrir uma ferrovia. Na época, a empresa obteve como pagamento a posse de 15 km de terras de cada lado dos trilhos. No entanto, essa terra já era ocupada por camponeses e indígenas. Após 1910, quando o trecho da rodovia já havia sido finalizado, a Lumber, que era uma madeireira e colonizadora e fazia parte do conglomerado da Brazil Railway Company, após explorar e vender a madeira, inicia seu projeto de colonização, muito pautado em uma política de branqueamento da população. Passou a retirar as pessoas com violência de suas casas usando a milícia armada. Não restou outra alternativa aos camponeses que não fosse resistir, o que desencadeou no conflito que ganhou grandes proporções. É nesse contexto que ganha evidência a figura do caboclo, que eram os camponeses e indígenas que, em resposta ao espólio e massacre de sua população, passam a se organizar em redutos, que eram espaços de resistência entre a floresta. A República envia o exército para defender os direitos da empresa e pela primeira vez na história o Brasil utiliza aviões militares em combate. Mas eram contra os sujeitos que já moravam e tinham como armas as ferramentas do dia a dia. O resultado não poderia ser outro. Em 13 grandes expedições, o exército, junto com a milícia armada da empresa, dizimou os redutos. Casas e igrejas eram queimadas, suas terras eram saqueadas e sua população assassinada. Em 1916, o exército se retira e deixa as armas com os jagunços contratados pelos coronéis. E isso aumenta ainda mais a violência. Em 1917 é conhecido como o ano do açougue, onde a limpeza étnica, reforçada pelas forças do Estado e de uma lógica de exploração predatória, fizeram um verdadeiro genocídio com a população cabocla. É a guerra matando pessoas, é pessoas procurando amor. Mas o contestado não foi o único conflito no Paraná. No final dos anos 40, ocorreu a Guerra do Porecatu, no município de mesmo nome, que fica na região norte central do estado. O processo que levou ao conflito deu-se início em 1942, quando o governador vigente, Manuel Ribas, começou uma política de ocupação da região norte do estado, trazendo migrantes de São Paulo e do Nordeste. Ribas prometeu às famílias que chegavam na região que estes teriam as terras regularizadas no prazo de 6 anos desde que se estabelecessem, derrubassem a floresta e plantassem os cafezais. Porém, as famílias nunca obtiveram a escritura e o título das terras durante o seu governo. Em 1947, um novo governador assume o posto, Moisés Lupion, que cedeu as terras ocupadas da região a grandes fazendeiros, os quais contrataram pistoleiros e formaram milícias para expulsar violentamente os pequenos agricultores que moravam na região. O próprio governo ordenou que a polícia militar participasse do violento processo de expulsão das famílias.
O governo ignorou todos os pedidos dos agricultores pela posse legal das terras, que se revoltaram e partiram para o conflito armado, que estendeu-se de 1947 a 1951, quando tropas dos militares cercaram a região de Porecatu e esmagaram a revolta. Outra revolta semelhante ocorreu no final dos anos 50, desta vez no sudoeste do estado, ficando conhecida como Revolta dos Poceiros. O conflito se deu na região do município de Francisco do Beltrão, onde, nos anos 40, instalou-se a Colônia Agrícola General Osório, Cango, onde viviam migrantes vindo do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Todos os colonos que chegavam ao local recebiam a posse provisória da terra, já que havia uma disputa entre a União Federal e o Estado do Paraná pelo controle da região, o que impedia a posse definitiva da terra para os colonos. No final de 1950, a Cleveland Industrial Limitada, a CITLA, obteve de forma ilegal, mas amparada pelo governo do estado, a posse de 475 mil hectares da região, incluindo a área em que estava situada a Cango, onde viviam cerca de 3 mil colonos. Desta forma, as empresas colocaram jagunços armados em ação para percorrer as propriedades e obrigar os camponeses a assinar os contratos, dos quais eram excluídos os pinheiros e as madeiras de lei. As famílias que resistiam sofreram violenta repressão, os quais intimidavam os colonos com espancamentos, incêndios, depredações, estupros e até assassinatos. Organizados em assembleias gerais do povo, os poceiros lutaram para resgatar os seus direitos territoriais ameaçados. A grande revolta ocorreu em outubro de 1957, quando os colonos tomaram as cidades da região e expulsaram as companhias que estavam grilando o território. Em Francisco do Beltrão, cerca de 6 mil colonos tomaram a cidade, empunhando armas de fogo e ferramentas agrícolas. A legalização das terras só foi feita pelo governo em 1962, porém até hoje existem ações tramitando na justiça a respeito da posse legal das terras. Esse movimento de agricultores do sudoeste do Paraná, em primeiro lugar, foi um movimento puro de agricultor. E eles fizeram, porque se conscientizaram que tinham que lutar pela sua propriedade. Estavam sendo ludibriados por grupos econômicos. A força do trabalho, do operário, venceu o capital. Isso é muito raro. Vencer como se venceu aqui. O operário venceu o capital. Entre jagunços e poceiros, enxadas para o alto. Mas mesmo com a vitória dos poceiros, nós percebemos padrões que se repetiram em todos esses conflitos. A preferência sempre pela agricultura capitalista sobre os modelos comunitários e a alta violência empregada pelas empresas privadas, pelos latifundiários e até mesmo pelo Estado contra a resistência camponesa. Mas a história não acaba aqui. A questão agrária perdura até os dias atuais. Em seguida, vamos conhecer os movimentos que serviram de base para a formação das frentes que na atualidade ainda enfrentam esses mesmos padrões. As lutas camponesas no oeste do Paraná ganharam ainda mais destaque a partir do final de 1970, período de plena ditadura militar, onde com a construção da barragem de Itaipu, muitos agricultores acabaram sendo expropriados de suas terras, já que a barragem demanda uma grande área de inundação. Porém, essa desapropriação ocorreu sem uma justa indenização, o que levou os agricultores a se organizar e formar movimentos, como o Movimento de Agricultores Sem Terra no oeste do Paraná, em 1981. Movimento este que posteriormente foi base para o surgimento de vários outros que buscavam, além de uma justa indenização aos camponeses sem terra, lutar pela reforma agrária e por condições para permanecer nas terras conquistadas. A luta camponesa dos trabalhadores sem terra se consolidou como movimento em 1984, no Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que ocorreu no Paraná. Com o surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, surge também uma nova forma de manifestação da sociedade organizada para entrar e permanecer na terra, a fim de modificar a sua histórica e desigual forma de apropriação. A partir daí, o movimento passou a realizar mobilizações por meio de marchas e ocupações e com isso estabelecendo acampamentos. Em suma, os acampamentos consistem em ocupações de terras que estão em situação ilegal ou irregular. Nessas terras, as famílias que fazem parte do movimento instalam um acampamento, ou seja,
passam a viver nessa terra como forma de exercer pressão pela desapropriação daquela propriedade que está irregular. Desde sua origem, o MST é vítima de discursos de ódio e perseguições. Nos últimos anos, com o avanço das mídias sociais e de uma política que se opõe a esses movimentos, a disseminação de discursos de ódio ao MST cresceu, marginalizando a imagem do movimento. Além disso, as fake news também fizeram sua parte, colocando o MST como um de seus principais alvos, espalhando desinformação e manipulando a opinião pública. Durante a nossa pesquisa, a gente viu que ultimamente o pessoal tem distorcido muito essa ideia, e eu queria saber você, enquanto um membro da comunidade, como é que funciona para vocês esse processo de ocupação, como é que é decidido o espaço que vocês vão ocupar, né, se tem algum critério que vocês precisam seguir. E primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse seu nome e falasse há quanto tempo você faz parte aqui da comunidade. Bom, meu nome é Rodrigo. Dessa comunidade eu faço parte há pouco mais de um ano e eu estou no MST acampado há 8 anos, né? Então passei por vários acampamentos porque eu contribuo num setor que ajuda a organizar ocupações novas, né? Então a gente faz a ocupação, fica um tempo ajudando a organizar e depois ou volta para nossa casa ou ajuda em outros, né? Então já passei por alguns acampamentos. E a questão da ocupação, ela geralmente parte de uma demanda das próprias famílias do local, né? Então, você tem um município com grandes áreas que são passíveis de reforma agrária. São as próprias famílias que vivem lá há muitas gerações, que conhecem as áreas, que conhecem as empresas que atuam nas áreas, né? Que contatam o movimento social para que seja feita a ocupação. Ou em alguns casos, por exemplo, o caso dessa comunidade aqui foi o próprio INCRA, o órgão do governo que faz reforma agrária, que indicou essa área para as famílias virem depois de um despejo muito violento que aconteceu na Lapa. Mas a ocupação, ela é um processo longo, você não consegue fazer uma ocupação de uma área de um dia para a noite, né? Simplesmente passar na frente, achar a área bonita, ir lá e ocupar. Você tem que conseguir levantar todos os dados da área para saber se realmente ela se encaixa na lei de reforma agrária, porque reforma agrária é lei, prevista na Constituição. Você tem que saber se aquela área vai comportar as famílias e principalmente o sonho das famílias, né? Porque geralmente as famílias camponesas elas já têm afinidade com um tipo de produção, né? Com um tipo de geografia do terreno. Então não adianta você gastar meses preparando famílias para uma ocupação e as famílias não se adaptarem e acabarem saindo, né? E ela também exige bastante recurso, você tem que ter veículos, tem que ter comida para todo mundo nos primeiros dias até a gente conseguir começar a produzir. Então essa ideia de que a ocupação é uma bagunça, que a gente junta um monte de gente, vai lá e entra, ela é ridícula, né? É impossível você fazer uma coisa dessa forma. Mas eu acho que é importante que a gente tem que saber é isso, a reforma agrária, ela é lei no Brasil, né? Prevista na Constituição. Porém, existe uma elite agrária no país que, desde que os movimentos sociais de luta por terra começam a se consolidar nos anos 80 e tudo, essa elite agrária, ela vai tentando criar mecanismos e ferramentas jurídicas para impedir que essa lei seja cumprida. Todas as áreas do MST no Paraná, são mais de 80 acampamentos, todas elas são áreas passíveis de reforma agrária de acordo com a lei. Porém, quase todas elas têm mais de 5 anos de existência as ocupações sem ser feita a reforma agrária. Por causa disso, porque geralmente os fazendeiros ou os donos de grandes empresas, eles têm um compadrio com juízes locais, né, com o poder judiciário local. Então a gente tem essa área aqui que era uma área da União e mecanismos jurídicos ali que a gente não sabe como aconteceu, permitiram que ela fosse leiloada, né, sem que as famílias que estavam em cima dela e que foram trazidas pelo INCRA para cá soubessem. E há 18 anos as famílias estão aqui, não é criado o assentamento. Quando ocorre a desapropriação da terra pelo governo, após o reconhecimento que a propriedade está irregular, ela é concedida àquelas pessoas que estão ali vivendo e produzindo. Ao longo do tempo, à medida em que as famílias que vivem naquele acampamento do MST ganham os direitos sobre a terra, se dá o nome de assentamento, um processo que costuma levar anos. Os latifúndios desapropriados para assentamentos normalmente possuem poucas benfeitorias e infraestrutura, como saneamento, energia elétrica, acesso à cultura, educação e lazer.
Por isso, as famílias assentadas seguem organizadas e realizam novas lutas para conquistarem um conjunto de direitos básicos, além de seguir lutando para conquistar seu principal objetivo, que é a reforma agrária. Quanto às principais atividades que são desenvolvidas nos acampamentos e nos assentamentos, se destacam a agricultura familiar tradicional e a agroecológica. Apesar dos diversos problemas enfrentados ao longo do tempo, como a violência e o preconceito, esses camponeses têm alcançado importantes conquistas, dentre as quais se destacam as terras para assentamentos de reforma agrária. Todos os objetivos dos camponeses sem terra têm o intuito de buscar nada além de uma sociedade mais justa e igualitária, estabelecendo e valorizando a função social da terra.